Eu quero convidar você para meditar na palavra no Salmo 46. Hoje, eu quero meditar com você nesse salmo, e o tema da nossa mensagem hoje é vencendo as provações. Essa semana para mim foi uma semana para vencer as provações. De fato, como eu disse, eu fiquei muito assustado. Não foi uma semana fácil. A semana anterior para mim também não foi fácil, porque foi uma semana em que o Davi teve um resfriado que eu nunca vi igual. Ele ficou a semana toda numa gripe muito forte, e a gente 3 vezes tivemos que ir com ele para o médico. Ele faltou aula a semana toda, e um dia ele ficou meia hora e passou mal, eu tive que buscar. Então foram 2 semanas de provações, 2 semanas de provações, e o Salmo 46 me alimentou, por isso eu quero ministrar esse salmo para vocês. Vamos lá então a palavra. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que Ele tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode repetir o verso 11? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, aleluia, glória a Deus por essa palavra, amém? Vamos assentar. O verbo vencer, ele precisa ser sempre conjugado por nós, porque quem escolhe vencer, jamais será amarrado pelas provações da vida. E é muito importante você entender que nós passaremos momentos difíceis, nós passaremos por provações, nós enfrentaremos tribulações, nós enfrentaremos aflições, mas nós sempre precisamos conjugar o verbo vencer. Você em Cristo Jesus é mais do que vencedor. É mais do que vencedor, amém? Você tem essa certeza no seu coração. João 16, verso 33 vai dizer o seguinte: falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então Jesus está nos dando uma palavra de ânimo. Jesus está nos dando uma palavra de encorajamento. Jesus está nos dando uma palavra na qual Ele está nos garantindo que nós iremos vencer. E por que nós iremos vencer? Porque Ele está conosco. Não é porque você é bonitinho ou bonitinha, não. Você vai vencer porque Deus está com você. A mão dEle está estendida sobre você. Ele te guarda de todo mal, Ele é quem te protege, Ele é quem te livra do mal. Então você precisa sempre, nos momentos da sua batalha, nos momentos de aflições, nos momentos de tribulações, de provações, você não pode se desesperar. Você precisa olhar para Jesus, você precisa confiar em Jesus, você precisa ir a Jesus e saber que Ele vai renovar as suas forças.
É Ele quem vai trazer paz ao seu coração. É Ele quem vai trazer direção à sua vida. É Ele quem vai te dar sabedoria para dar os passos certos. É Ele quem vai te dar sabedoria para você tirar da sua vida aquilo que precisa ser tirado. Eu não sei o que está hoje, talvez, preocupando você. Talvez você chegou a este culto com algumas preocupações. Como será isso? O que será de mim? O que vai ser do meu futuro? Como será a minha vida daqui a 10 anos, daqui a 5 anos? O que vai acontecer comigo? Então você deve entregar tudo nas mãos do Senhor. Você deve confiar nele. E você deve saber que o mais Ele fará. O mais Ele fará. E você deve estar alerta, né? A tudo que você ouve. Alerta até às ajudas que te são oferecidas, né? Eu lembro que quando eu sofri o acidente, um caminhoneiro parou. E aí ele falou, o carro está andando? Eu falei, não. Aí ele entrou debaixo do carro. Ele falou, quebrou tal peça, que é uma peça chamada balança. Eu quebrou a balança, mas eu amarro para você, você chega em casa. Eu falei, está amarrado? Eu falei, está doido, eu vou pegar tudo. Ele, não, eu sou caminhoneiro, rapaz, eu amarro tudo. Você chega em casa tranquilo. Eu falei, não, obrigado, eu te agradeço. Não, o guincho está chegando, o seguro já foi acionado. Então você deve analisar até as ajudas que te são oferecidas. Talvez uma ajuda bem intencionada pode te trazer um problema maior ainda. Então você deve analisar tudo. Você deve ouvir tudo. Você deve captar tudo que vem para você. Para que você possa realmente tomar as decisões certas, nas horas certas, e você possa ter êxito e vitória em tudo aquilo que fizer. Então eu quero te trazer 3 pontos importantes na palavra de hoje, para que você venha assimilar bem essa verdade e você possa vencer todas as provações da sua vida. O primeiro ponto é o seguinte: Deus promete ser a sua proteção. Amém? Deus promete ser a sua proteção. O Salmos 91, versículo 7, vai dizer o seguinte: caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será o quê? Atingido. Então, por mais que você enfrente dificuldades, por mais que venham situações difíceis, por mais que caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, Deus está prometendo que você não será atingido. Mas há um grande detalhe. O Salmo 91, no versículo 1, ele começa dizendo que nós devemos habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar na sombra do Onipotente. Você não deve ser apenas um visitante na presença de Deus. Você tem que habitar. Você tem que estar. Você tem que estar o quê? Enraizado na presença de Deus. Eu quero declarar a palavra de vitória para a minha vida, que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Beleza. Para declarar essa palavra, você tem que primeiro estar no esconderijo do Altíssimo. Você tem que habitar. Você tem que ter intimidade com Deus. Você tem que ter relacionamento com Deus. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, a sua vida espiritual precisa ser uma prioridade. Da mesma forma que é prioridade você se alimentar todos os dias, né? Fazer as refeições básicas, mais importante ainda é você se alimentar da palavra de Deus. Mais importante ainda é você viver uma vida de oração. Mais importante ainda é você viver uma vida de obediência a Deus, porque Deus promete sim ser a sua proteção. O ponto 2 vai nos dizer o seguinte: o Salmo 46 vai dizer que Deus é socorro bem presente. Bem presente. Ninguém aqui consegue estar presente o tempo todo, olhando, por exemplo, um filho. Por mais que você ame os seus filhos, ou os netos, e você queira guardar eles de tudo e de todos, você não consegue. Até quando eles são bem pequenininhos, né? A Marilene teve uma experiência um dia que
estava em algum lugar e a Duda acho que passou mal e ela não conseguiu socorrer, ela entregou na mão de alguém, que ela ficou tão nervosa, né? E ela entregou na mão de alguém e esse alguém foi lá e prestou o auxílio que a Duda precisava, porque ela não conseguiu, é o limite humano. Então, quantas vezes nós não conseguimos ser presente na vida dos nossos filhos o tempo todo, e isso é impossível? Criança, numa piscada que você dá, né? Ele cai, numa piscada que você dá, mexe no que não deveria mexer. Mas Deus, Ele não pisca. Deus, Ele não dorme. Deus, Ele não descansa. Deus, Ele sabe exatamente que você precisa dEle. Nós humanos temos um limite. Por mais que a gente ame os filhos e ame as pessoas, a gente não consegue fazer tudo, não consegue estar em todos os lugares, nós não temos todo o poder, mas Deus tem. Então nessa manhã eu quero declarar para você, que Deus é o seu socorro bem presente. Talvez você esteja passando um momento difícil, eu quero que você declare nessa manhã, Deus é meu socorro bem presente. Declara isso, por favor. Deus é o meu socorro bem presente. Ele está ao seu lado o tempo todo, em todas as situações. O Salmo 46, o verso 7, está escrito dessa forma: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então Deus está com você. Ele não te abandona. Ele está ao seu lado o tempo todo. E Ele te ajuda o tempo todo. Se você vai para o profeta Isaías, capítulo 43, versos 1 e 2. Olha o que o profeta Isaías vai dizer. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel: não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Amém? Ele chamou você pelo nome. Ele chamou o Rodrigo, ele chamou João Luiz, ele chamou Isaías, ele chamou Ramos, e ele foi chamando nome por nome. Você é meu. E ele vai dizer no verso 2: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando eu passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão. Então você precisa crer que Deus é o seu guarda, Deus é a sua proteção, amém? Você pode passar por qualquer aflição, você pode enfrentar qualquer momento difícil, mas Deus estará com você. E crer dessa forma, crer que Deus é um socorro bem presente, tira de nós a dúvida, tira de nós a preocupação, tira de nós a aflição, tira de nós a tristeza, tira de nós o pânico, tira de nós o pânico. Uma pessoa que sofre um acidente de carro, no primeiro momento ela fica com medo de voltar a dirigir, não é isso? Mas se você vai para Jesus, Ele tira de você o medo de voltar a dirigir. Você passa por uma enfermidade, e você talvez passe por um tratamento, e você fica traumatizado com aquele tratamento. Então qualquer coisa que você sente, você acha que aquela enfermidade está voltando. Ei, Jesus já levou. A enfermidade já passou, amém? O acidente já foi, agora é só aprender a lição. As coisas velhas ficam para trás. Então quando você se coloca diante do Senhor, você vence os traumas, você vence os sustos, você vence as aflições. E por que você vence? Porque Deus é grande, amém? Deus é poderoso, Deus é poderoso. E Ele é claro ao dizer para nós que Ele é socorro bem presente. Ele está o tempo todo ao nosso lado. Aleluia, aleluia. E Ele está cuidando de nós. Engraçado, lá quando eu cometi o acidente, parou um cara que era um padeiro de uma Kombi. Aí ele foi falar: que bom que não aconteceu nada, graças a Deus, mas para você ficar feliz, toma um pão. Gente, me deu um pão desse tamanho, de creme. Falei: minha dieta não permite.
Não falei, né? Eu só pensei. Guardei o pão, agradeci muito. Mas aquilo ali foi profético. Sabe por quê? É Jesus dizendo: eu sou o pão da sua vida. O padeiro foi um profeta. Ele estava numa Kombi lotada de pão até o teto. Ele pegou o maior que ele tinha, gente. Foi um carinho dele. Falou: vou te dar um pão para você ficar feliz. Falei: aleluia. Aleluia. Glória, eu não comi o pão não, que era muito creme. Mas eu fiquei feliz porque ali tinha uma mensagem. Jesus é o pão da vida. É Jesus dizendo: eu supro todas as suas necessidades. O terceiro ponto diz o seguinte: ao ser abalado pelas provações, se aquiete na presença de Deus. Muitos de nós, ao sermos abalados por alguma coisa, nós queremos falar. E aí você vai para a rede social, você vai para os grupos de WhatsApp de amigos, de irmãos em Cristo, de família, e você vai para a rua, você encontra pessoas e você quer falar, e depois continuar falando. Mas o melhor caminho é você se aquietar na presença de Deus. Olha o Salmo 46, versículo 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Amém? Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então você precisa se aquietar. Amém? Tem hora que é a hora de falar, mas tem a hora para você se aquietar e falar com Jesus, meditar na palavra de Jesus, buscar Jesus, amar Jesus e crer que Ele está no controle total da sua vida. E aí eu quero citar para você o Salmo 62, primeiro versículo do Salmo 62, vai dizer o seguinte: somente em Deus a minha alma espera o quê? Silenciosa, dele veio a minha salvação. O verso 2, só Ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei o quê? Muito abalado. Então o salmista está dizendo o seguinte: eu vou silenciar a minha alma, eu vou me aquietar, eu vou esperar em Deus, porque eu não serei muito abalado. Ele está dizendo: eu vou sofrer um abalo, o susto é grande, a provação está mexendo com as minhas emoções, eu estou inclusive chorando em alguns momentos, eu estou aflito em alguns momentos, mas eu não serei muito abalado. Só se você for ler o verso 6, ele criou mais fé dentro dele. Olha o que ele diz, o verso 6: só Ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio, ponto e vírgula. Depois o que ele diz? Não serei jamais abalado. Então ele começa dizendo que ele não vai ser muito abalado, e ele termina dizendo: eu não serei jamais. Ele já cresceu. Quando você se aquieta na presença de Jesus, a sua fé cresce. Amém? Vou repetir para você guardar. Quando você se aquieta na presença de Jesus, a sua fé cresce. Você começa meio desanimado, achando que vai dar tudo errado, achando que você não vai vencer, mas de repente o Espírito do Senhor te renova. De repente o Espírito do Senhor toca em você. De repente o Espírito do Senhor te desperta. De repente vem uma palavra, você lembra de uma promessa de Deus. Alguém te manda uma mensagem, dizendo: estou orando por você, e Deus manda te dizer isso. E você sabe que aquela pessoa não tem a mínima ideia do que você está passando. Então Deus o tempo todo, Ele está te convidando para se aquietar na presença dEle. E aí eu quero te entregar mais um texto nesse ponto, que é o Salmo 131, versículo 2, que diz assim: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Fiz calar, é parar de falar, gente. Ei, talvez você esteja falando demais.
Quantas vezes a gente acha que a gente resolve as coisas no grito? Quantas vezes? A gente acha que ficando bravo, dando uns gritos, batendo na mesa, virando a mesa, a gente consegue resolver alguma coisa. E eu digo para você que não consegue. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Aleluia. Então você precisa, se calar, sossegar a sua alma. E aí o salmista dá um exemplo: como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Já viu criança, bebezinho no colo da mãe, gente? Na hora do mamar, a criança praticamente entra dentro da mãe, não é assim? Você procura o bebê, você não acha. É mãe e bebê uma coisa só. É uma coisa linda, né? Eu acho lindo. Eu creio que todos acham isso também, né? A maternidade é algo precioso. Você, mãe, tem um grande privilégio dado por Deus. O bebezinho entra dentro de você, ele se aquieta, ele se aquece com o seu corpo, ele quer você. Ele quer você, né? Algumas mães até brincam: esse menino, essa menina não pode me ver, que ele quer mamar, e quer mamar o dia inteiro, né? E algumas mães se cansam com isso, né? Porque de fato é desgastante. É porque ele precisa de você. Que tal você ter essa relação com Deus? De ser como um bebê que se aquieta nos braços da mamãe. Se cale, sossegue a sua alma, pare de falar, ok? Pare de esbravejar, pare de soltar palavras ao vento, pare de acusar pessoas, porque numa hora de um problema, amado, nós somos tentados a acusar alguém. Nós amamos arrumar um culpado para os nossos problemas. Não, eu estou assim, mas a culpa é do meu marido. Os maridos sofrem, mas a sua esposa também sofre, né? O marido também está com algum problema, mas a culpa é da minha mulher, ou a culpa é dos meus filhos, a culpa é do fulano, a culpa é do cicrano, a culpa é do pastor que não ensinou direito, a culpa é da igreja, a culpa é do meu líder de célula. Nós gostamos de arrumar um culpado para os nossos problemas. Ei, é hora de você se aquietar e perguntar: por que este problema? Por quê? Aonde eu estou errando? E não arrume um culpado. E por favor, não coloque a culpa no diabo. Sabe qual é o maior problema dos cristãos? Aquilo que nós não corrigimos, aquilo que nós não acertamos na nossa vida, nós falamos: é o diabo, ele está furioso. Não, não é o diabo que está furioso, é você que ainda não mudou o que você precisa mudar. O diabo olha e fala: meu Deus, até essa, mais uma na minha conta, eu não tenho nada a ver com isso não, eu não tenho nada a ver com isso. Então é muito importante. É muito importante. E aqui vai um conselho para os homens. Quantos homens que são casados? Coisa boa, né? Ouça sua mulher, filho. Se eu tivesse ouvido a minha mulher, não tinha batido de carro. Que ela falou: Rodrigo, não vai sozinho, eu não posso ir com você. Leva alguém para dirigir com você. Eu falei: não, eu dou conta. Dei conta dormindo, né? Um susto daqueles. Se eu tivesse ouvido Marilene, eu tinha levado alguém aqui da igreja para dirigir comigo, e tudo teria ficado bem. Então, maridos, ouçam as suas mulheres, pelo amor de Deus. Nós homens, às vezes, somos muito cabeça dura, né? Tem algum homem que cabeça dura? Quantas mulheres aqui tem um marido cabeça dura? Vou tomar até água. Os homens, às vezes, são cabeça dura. Então, a culpa é do diabo, gente? Não, é que nós homens somos o quê? Cabeça dura, teimosos. E olha que a Marilene falou comigo umas 3 vezes:
Não vá sozinho. Eu não posso ir com você, que ela tinha aqui o chá da primavera, né? Eu não posso ir, é muita coisa. Você vai pregar sábado em Itaocara, domingo lá no retiro de pastores em Volta Redonda. Você precisa de alguém para dirigir. E eu, super homem, que isso? Dou conta de tudo. Polivalente. Então a gente precisa ser mais humildes, ouvir mais. E cá para nós, aí as mulheres eu creio que estão concordando, né? O homem tem essa dificuldade às vezes, né, Jennifer? A Jennifer foi a primeira a levantar a mão, não sei porquê. Então, nós precisamos ouvir mais. Nós precisamos reconhecer o nosso limite. Nós precisamos reconhecer os nossos erros. Amém? E para você vencer isso, pelo amor de Deus, não fique colocando a culpa no diabo. Foi você que errou, foi eu que errei e ponto final. Não, eu cometi essa falha, mas foi um plano do diabo para destruir a minha vida. Não, foi você que não teve prudência. Foi você que não orou. O diabo, irmãos, ele só age naquilo que a gente potencializa. Quem que dá munição para o diabo? Nós mesmos. Nós mesmos. Com as nossas imperfeições, com os nossos erros e com os nossos pecados. Ele tem o plano dele, matar, roubar e destruir. Mas agora quem abre a porta? Somos nós. Se você manter a porta fechada, se você não der brecha, ele vai ficar olhando e dizendo, eu tenho um plano, matar, roubar e destruir. Mas você não abre, como é que eu entro? Ele vai ter que bater em retirada. Ele vai ficar ao redor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar, mas ele não vai te encontrar, porque você vai estar na presença de Deus. Agora, se você não for prudente, se você não for sábio, se você não estiver vivendo em santidade, ele sim vai te encontrar, e aí ele vai matar, ele vai roubar e ele vai destruir. Então nós apresentamos aqui hoje 3 pontos importantes para a nossa edificação. O primeiro ponto, Deus promete ser a sua proteção. O segundo, Deus é socorro bem presente. O terceiro, ao ser abalado pelas provações, se aquiete na presença de Deus. Então você precisa se aquietar, aquietai-vos, aquietem-se na presença de Deus. Saiba que Ele é Deus, amém? Você precisa se aquietar. Você precisa sossegar a sua alma. Você precisa parar de ficar valorizando os problemas. Quantas pessoas o problema é desse tamanho, irmãos? E ela coloca ele desse tamanho. Então, coloque o problema exatamente do tamanho que ele é. Não exagere. Não queira supervalorizar os seus problemas, mas busque as soluções. Amém? Busque as soluções. E como que eu quero concluir essa palavra de hoje? Em cada provação Deus tem um propósito, amém? Em cada provação Deus tem um propósito específico para as nossas vidas. Ele deseja nos ensinar grandes verdades e mudar o nosso caráter. Ele tem um ensino poderoso para nós, grandes verdades. Você pode aprender grandes coisas em momentos de provações. Tiago 1, 2 a 4 vai dizer o seguinte: meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por o quê? Várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter o quê? Ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Olha que beleza. Enquanto você estiver sendo provado, se alegre. Parece uma loucura, né? A palavra de Deus está na contramão daquilo que é senso comum. As pessoas sem Cristo, nas provações, elas se desesperam. E nós, cristãos, nas provações, nós somos convidados a nos alegrarmos no Senhor. Porque passando pela provação, nós somos aprovados, nós crescemos, nós amadurecemos, e nós entendemos que Deus está tratando do nosso coração, Deus está tratando do nosso caráter.